Bom, olha só, vamos direto aqui ao ponto de arquitetura de receita. Eu estou aqui com um mind map, né, um mapa mental para que a gente possa pensar juntos e desvendar aí quais são os segredos por trás das grandes empresas, empresas que têm grande sucesso. Primeiro aqui, né, eu tenho que partir de um princípio que toda empresa ela é uma fábrica de receita, que na realidade toda empresa ela tem como objetivo gerar um faturamento. Por mais que tu tenha um grande sonho de um negócio, por mais que tu tenha paixão por aquilo que você faça, no final das contas, para que você possa continuar exatamente fazendo aquilo que você tem paixão, tem que gerar receita. Então partimos da premissa que toda empresa ela é uma fábrica de receita. Então, entra uma analogia industrial. Então qual que é a analogia industrial? É que primeiro eu tenho os inputs, de input são os insumos, mão de obra, tecnologia, a transformação e processos, a gente chama de GTM, que é o Go-to-Market, é o grande motor propulsor aqui. No final das contas, o output, que é o ARR, receita anual recorrente, né? Quanto que gerou de receita. E aí eu venho minhas definições de modelo para essa geração de receita e quais são os meus objetivos. Então, eu preciso partir de um crescimento sustentável, né? Trabalhar para que eu tenha uma redução de custo para que eu possa ter mais caixa e assim fazer cada vez melhor. E tem que ter ferramentas que façam uma metrificação do impacto recorrente no Customer Success, ou seja, é o CS ali, né? O sucesso do cliente. Então, qual que é o impacto? Porque tem cliente que ele vai dar continuidade com você, sim ou não, a depender da percepção do impacto que você está gerando para ele. Então, tudo isso eu preciso analisar, primeiro, partindo desse princípio de que toda empresa ela é uma fábrica de receita. Depois, existem, no mínimo, 6 modelos, e eu separei aqui de modelos estáticos e modelos dinâmicos, né? Que é justamente o que a arquitetura de receita, né? Revenue Architecture. O que a arquitetura de receita, Revenue, vai trazer aí? São essas duas premissas, modelos estáticos e modelos dinâmicos, né? Então, o modelo de receita, que é a monetização, modelo de dados, que é a jornada do cliente, o modelo matemático, que são as taxas de conversão. Então, eu preciso fazer um mapeamento de qual modelo eu estou utilizando aqui, quiçá todos, não sei, mas vai depender muito do segmento de cada empresa, para ver qual é o modelo operacional que eu vou identificar na jornada do cliente. Isso fica claro um pouquinho mais para frente. E esses são os modelos estáticos. Depois eu tenho os modelos dinâmicos, e os modelos dinâmicos, ele traz, por exemplo, o modelo operacional, a Wind by Designer, ela trouxe esse contexto, né, que é o Spiced, que talvez você já conheça o Spin Seller, e a Wind by Designer, ela, inclusive a V4 Company passou por essa formação lá em janeiro ou fevereiro, se não me engano, né, com o pessoal da Wind by Designer, e tem o Spiced. E o Spiced, já a gente aprofunda um pouco mais de como que é aplicado isso dentro do modelo, mas também tem um modelo de Growth, que é a escalabilidade. Growth, na própria palavra diz crescimento, né, mas fala de escalabilidade. E o modelo GTM, que são os canais de estruturas. Então eu tenho que olhar para todos esses modelos, tanto os estáticos quanto os dinâmicos, e dentro de um funil. Porque aquele funil que a gente já conhece, que é aquele funil previsível, formato de pizza, né? Então eu tenho ali tofu, mefu e fundo de funil ali. Então você tem clientes frio, morno e quente. Então você traz de um funil mais raso, de um marketing mais raso, com mais profundidade, de como você vai trabalhar não só a parte de aquisição de cliente, de marketing, mas também depois a expansão, a jornada com esteira de produtos, né? Gerando uma boa experiência para aquele cliente a depender do modelo de negócio. Então esse aqui que é o ponto interessante. Então nós utilizamos o funil borboleta, que é aquele formato da gravata borboleta, né? Que do lado esquerdo ele tem justamente ali a aquisição, onde eu tenho a conscientização do cliente, a educação, seleção e comprometimento, que é até o commit ali, que é a assinatura, e ele passa para a próxima fase. E o importante dentro da arquitetura de receita é que vendas
ela não é o seu ponto final, né? Chegou em vendas e acabou. Não. Vendas, na verdade, é o pontapé inicial para o grande segredo, né, do sucesso por trás das grandes empresas é justamente que começa, de fato, uma jornada de estruturação de receita a partir de vendas. E isso tem que estar muito bem alinhado aí com o modelo de GTM, né, do Go-to-Market. Depois, retenção e expansão do lado direito, que é onde o jogo começa de verdade. O onboarding faz o processo, né, da aquisição desse cliente ali, vai começar então agora sim, né, o Customer Success do cliente, passa por onboarding, adoção, impacto e expansão. Quanto mais cliente satisfeito, né, então gera um bom NPS ali, que é uma pesquisa de satisfação desse cliente, para ele indicar outros clientes, aí, enfim, tem várias formas de metrificar isso, mas ele passa justamente por onboarding, adoção, impacto e expansão. E aí eu tenho que fazer uma análise por segmento, porque nem todo cliente é igual, nem todo mundo vai ter a mesma experiência, e está aqui um grande erro. Por exemplo, aqui, ó, a ownership, ela enfatiza a aquisição e venda de valor, né? Depois eu tenho a assinatura, que é o equilíbrio entre o valor e o impacto, e o consumo, que é foco total no impacto para a expansão. Eu já vou aprofundar um pouco mais nisso, mas, por exemplo, nem todo modelo funil, embora seja o Bowtie, ele vai passar pela mesma metrificação, a mesma forma de analisar ele. Nem todo cliente é igual. Então tem um método, e aqui é o método de receita. Como que eu vou cobrar desse cliente? Vai ser por ownership, vai ser por assinatura ou vai ser por consumo? Isso aqui vai ditar as regras do negócio. Aí entra de fato aqui agora, né, o motor da operação, GTM, né, o Go-to-Market. Então, o motor, ele vai trazer os níveis de contatos, touch, que nós chamamos, para definir justamente onde se encaixa o seu modelo de negócio. Então, tem níveis de contato, touch. Por exemplo, no touch, né, o self-service, e-commerce, por exemplo. Então, vamos supor, se o produto for até $500, não compensa você ter um time de marketing gigante, a depender do nível de conscientização. Então, a precificação também tem que estar correta, o ticket médio tem que estar correto, senão ele não se paga no final. Porque as pessoas cometem um grande erro de pensar que só tem um custo de aquisição do cliente em marketing, mas depois eu tenho um custo operacional de manter a receita, manter esse cliente com suporte, né? Então, manter ele informado ali, então tem um custo. Agora, se eu não trabalhar o outro lado do funil, para o sucesso desse cliente, então eu deixo muito dinheiro na mesa. A frase que todo mundo utiliza, né? Deixou o dinheiro na mesa. Então, como que eu vou equalizar isso? Sabendo exatamente o perfil de cliente que eu estou atendendo, para saber qual motor eu vou colocar. Imagina, um carro, né? Todo carro, ele parte da premissa que ele vai sair do ponto A ao ponto B. Então, um Fusca faz isso e uma Lamborghini faz isso. Vai do ponto A ao ponto B. Agora, pode ser que o motor do Fusca, pode ser não, né? Evidentemente o motor do Fusca não vai dar certo no Lamborghini. Nem todo motor é igual. Então não dá para fazer marketing da mesma forma, marketing vendas da mesma forma para todas as empresas e achar que isso vai dar certo. Porque às vezes você vai encarecer demais o processo de marketing daquela empresa, de aquisição e tudo, para um produto que é self-service, que é no touch. Entende? Então eu preciso pensar a partir daqui. Né? Self-service e e-commerce, por exemplo, low touch, medium touch, que é, por exemplo, low touch já é aquela compra mais rápida, que eu tenho volume, tenho fluxo, o cara vai pro WhatsApp, faz num restaurante, por exemplo, o cara entra no WhatsApp, um chatbot manda o cardápio para ele, ele escolhe o produto e já faz a compra dele automática. Ou seja, não precisa de um SDR e um BDR aqui. Não precisa de um closer para fazer um fechamento da venda de uma marmita, né? Agora, o Medium Touch, ele já precisa de um SDR e um BDR para fazer uma pré-qualificação, porque às vezes o cara chegou num anúncio, mas ele não está qualificado, ele veio através do anúncio, mas ele não está qualificado para a compra. Então alguém tem que fazer essa pré-qualificação, fazer uma pontuação, isso pode ser feito com AI ou pode ser feito com o ser humano e está tudo bem, para ir daí então ele ir para o closer fazer um fechamento. Mas observa, essa estrutura já é uma estrutura um pouco mais cara, né? Depois eu tenho o High Touch, que são as vendas de campo, e aí o Dedicated Touch, que são contas Enterprise. Imagina, no LTV, na recorrência anual,
esse cliente, quanto que ele não vai trazer de faturamento para a empresa? Então compensa num primeiro momento, quando você ainda está na fase de aquisição desse cliente, o investimento ele não é somente em anúncio. Não vai funcionar o marketing raso para esse cara que é um dedicated touch, essa empresa enterprise. Então entra aqui essa definição, né? Para quem esse cliente vai vender e tal, são os níveis de contato. Depois, isso aqui eu estou falando de motor, hein? São os fatores de complexidade, né? O ACV, que é o valor do contrato anual, isso vai determinar muito lá para os nossos motores. Volumes de cliente, porque daí então vou entender o empilhamento de receita, quanto mais cliente entrando ali no ARR, NRR, MRR, os modelos de recorrência anual, né? Para que eu possa ter empilhamento de faturamento, olhando para a receita, throughput, né? E o ciclo de vendas, como é que acontece isso, né? Quando que eu tenho um cohort ali, qual que é o corte em relação à mídia, retorno e depois, no ciclo de vendas, esse cliente entrando ali pré-qualificado e tal, a depender do modelo, né? Bom, estratégias de monetização, tudo isso está dentro, olha só, tudo isso está dentro de arquitetura de receita. Então agora eu entro na estratégia de monetização. Então, propriedade ownership, né, pagar para ter. Então, por exemplo, cara, eu vou pagar tal coisa para receber aquele produto. Então, eu pago e recebo, eu pago para ter. Né? Já a assinatura, eu pago para usar, que é o caso da Netflix e outras assinaturas ali. Isso influencia no impacto do cliente. Então, cara, se está fazendo sentido para mim, eu estou feliz, satisfeito com aquilo, tem um impacto, eu vou continuar mantendo a assinatura daquilo, porque faz sentido para mim. Né? Então, eu pago para usar. Depois tem uma outra maneira de precificação que tu pode colocar no negócio, que é o consumo, né? Que é pagar pelo uso. Quanto mais você usa, mais caro você paga. Então, não necessariamente você começa pagando um monte. Um exemplo, token dentro da Anthropic, por exemplo, que é o cloud que eu utilizo aqui para quase todas as coisas que eu faço. Se não todas. Então, quanto mais eu uso, quanto mais token eu preciso, mais eu pago para aquela parada lá, para ter algum sucesso naquilo. Então, é por consumo, e o mercado está cada vez mais aderente a esse tipo de coisa. Então, são as estratégias de monetização, como tu vai cobrar o seu cliente aí. Faz parte da arquitetura de receita. O que também faz parte, agora eu disse que ia descer um pouquinho, aprofundar um pouco mais, a situação, a dor, entender qual que é a situação do seu cliente, a dor, o impacto, o critical event, que é o evento crítico, ou a tomada de decisão, como que é o processo de decisão, que é o Spiced. Então, o Spiced não necessariamente está só lá na aquisição ou na pré-qualificação. O Spiced, ele dentro do funil Bowtie, ele pode aparecer várias vezes, né? Várias vezes para entender qual que é a situação desse cliente, por que ele está ali, né? O que levou ele a estar nessa jornada, seja em qual parte do funil que ele está, qual dor o seu produto ou serviço resolve, né? E ele está consciente disso, qual que é o nível de conscientização dele em relação a essa dor. E aí ele só vai ter uma tomada de decisão a partir do momento que ele entender qual que é o impacto que essa dor causa no negócio dele. Né? A gente costuma utilizar como exemplo que todo mundo sabe que a obesidade não é bom, mas ele só vai deixar de comer os embutidos, os iFood da vida, quando o médico falar para ele, cara, teu colesterol tá alto, é o impacto que gera. Tu tem gordura no fígado, e se você não parar de comer essas porcarias, tu vai morrer, vai ter um infarto. E aí o cara fala, caramba, né? Então, às vezes, precisa dizer isso. Lá no CR4, lá na parte de conversão de vendas, o closer tem que falar isso para o cliente. E aí eu gosto muito do Igor Mello, né? Porque ele é bem incisivo nisso, em relação a fechamento, técnicas. É outro detalhe, mas dentro do Spiced pode utilizar isso. E aí o Critical Event, que é o evento crítico, deixar o cara consciente, né? Eu amava as perguntas, né? Elas traz para mim aqui algo muito legal, que é assim, pô, legal, quanto tempo tu imagina que a sua empresa vai ficar aberta no mercado da forma que está? E deixa o cliente mesmo falar, né? Então, no processo de venda é muito utilizado o Spiced, que é o evento crítico, mas lá no Heavy Ops também. Então, por exemplo, isso gerou bastante demanda, está trazendo um monte de cliente para dentro. Pô, não tem um CRM, é um evento crítico. Quanto tempo você vai continuar sem ter um CRM? Então, você tem um evento crítico também. E aí, a tomada de decisão, né, dentro do Spiced aqui, é como ele decide.
E aí, a depender de onde você está no funil, eu tenho checkout, página de conversão ali, enfim, para operação. Eu tenho para assinatura de contrato em call, que é onde o Igor Mello traz ali para evitar o churn zero, por exemplo, antes do cara começar o serviço e para a parte de onboarding, ele faz um pagamento em call já até 100% do valor de serviço anual. Isso é maravilhoso, né? Isso tudo está dentro do modelo operacional chamado Spiced, dentro de arquitetura de receita. E aí eu venho para o finalzinho aqui, Growth, né? E o modelo aqui de receita, eventualmente, para onde eu vou olhar. Como eu vou medir tudo isso? Quais são as métricas, tá? Ô Wellington, maravilha, como que eu olho para isso? Como que eu tomo decisão agora a partir do quê? Então tá aqui, ó, CAC, o custo de aquisição. E lembra-se que, né, que eu tenho aqui o custo de mídia, eu tenho o custo da pré-qualificação, eu tenho todo um custo operacional de aquisição desse cliente. Então tem que olhar desde o CR1, que são as conversões, até CR8 ali, e olhar para tudo isso e dentro do Bowtie e identificar qual que é o custo de aquisição. Então, de repente, a pessoa às vezes olha para a campanha, olha só para a mídia, e aí ele deixa de fazer um investimento ali, ou ele mexe na campanha, porque fala, não, tem que cobrir o custo. Cara, depende do modelo, depende do GTM, é isso que vai definir se compensou ou não, né? E aí vem, que é justamente depois do próximo passo aqui, a relação de LTV e CAC, que é custo de aquisição de cliente e LTV. Um ato importante, que é o churn, taxa de cancelamento. Tem empresa que trabalha só para colocar cliente para dentro e aí não opera no impacto, não opera no custo de retenção, né? Não opera dessa forma. Então, eu já vi empresas, participei de reuniões com CEO de empresas grandes e eles falaram assim, pô, para cada 10 clientes que a gente traz, 6 saem. Olha o tamanho do ralo, 6 clientes saem. Caramba, né? Churn está altíssimo. E aí eu olho para ampliamento de receita. No final, quanto que trouxe, né? E olho para isso. Isso é um pouco sobre um mapa mental aqui, sobre arquitetura de receita. Meu objetivo vai ser trazer isso de forma menos técnica, mais simples, para que você possa aplicar aí na sua empresa. E se esse conteúdo faz sentido para você, já me siga aí para não perder mais nada. E eu vou deixar um link aqui em algum lugar, né, na bio, algum lugar aqui desse conteúdo, tem um link para que você possa entrar em contato comigo e eu tenho uma ferramenta que vai te ajudar muito a analisar o processo de marketing e venda da sua empresa, olhando para a arquitetura de receita. Valeu, até mais!